A paz, meus queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto. Amém? Vamos fazer nossa oração, meus amados. Feche seus olhos, se possível. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Queremos te agradecer, te bendizer, te exaltar, Senhor amado. Porque o Senhor é o nosso Deus, Deus misericordioso, Deus que nos abençoa, alegra o nosso coração. Se revelou a nós, Pai. Mesmo que nós não buscamos, mesmo que nós não merecemos, Pai querido, o Senhor nos ama com amor incondicional, Pai. Oh, meu Deus querido, receba, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, e ensina-nos a amar como o Senhor nos ama, Pai. Nós queremos te honrar, Senhor querido, não apenas com os nossos lábios, com as nossas palavras, Pai, mas queremos fazer isso, Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, Senhor, com tudo que temos e tudo que somos, Pai. Ensina-nos a ser verdadeiramente, Senhor amado, seus filhos, Pai, crendo em cada palavra que vem da sua boca, Senhor. Nós não queremos brincar, Senhor, com religião, Senhor. Não queremos, Deus, ter o Senhor somente nos lábios, chamando o Senhor, Senhor, mas o coração distante. Não, meu Pai amado. Nós, meu Deus querido, queremos abraçar essa oportunidade, Pai, a vida eterna que o Senhor conquistou para nós no Calvário, Pai. Nós queremos, Pai querido, porque é o que há de mais valioso, Senhor. Nada se compara à eternidade, Papai. Por isso, Senhor querido, ajuda-nos em nossas fraquezas, ensina-nos a te servir, a te honrar, Pai, a estar no centro da sua vontade para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, muda o que precisa ser mudado, Pai. Senhor, nós damos a liberdade. Senhor, mexer, Senhor, na nossa vida. Se você puder, diga isso a Ele, queridos. Senhor, mexe na minha vida, Pai. Tira aquilo que não vem de Ti, Senhor. Tira aquilo que me impede de ouvir a Sua voz. Tira aquilo que me impede de Te obedecer, meu Pai. Porque não há nada mais importante do que estar na Sua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Quero orar pela vida dos teus filhos, Pai. Quero que o Senhor, pedir ao Senhor que venha derramar o teu Espírito Santo sobre a vida do teu povo, Pai, de maneira copiosa, assim. Faz transbordar, meu Deus amado, a tua presença, Senhor amado, na vida e através da vida desses teus filhos, Pai. Meu Deus, que os sentimentos não sejam mais o guia dos teus filhinhos, Pai, como medos, ansiedade, tristezas, sentimentos de injustiça. Não, meu Pai. Mas que o teu amor, sim, meu Pai amado, venha direcionar os teus filhos através do teu Espírito Santo, Pai. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu os abençoo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, queridos, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Toma posse da tua bênção, meus amados. Em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água para nós fazermos a oração. Você já sabe que é um programa gravado, com a abertura ali você já vem, né, queridos? Mas nós estamos gravando aqui alguns minutos antes mesmo do horário, tá? Hoje realmente é quinta-feira, dia 21. Pega o copo com água, meus amados, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Coloca a tua unção, o teu poder, Pai. Faz com que essa água seja o remédio para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Receba a tua bênção, a tua cura, o milagre, queridos. Mas principalmente, meus amados, o chamado, né? O estar na presença do Senhor, porque isso é o que mais importa, né? O Senhor Jesus falou, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Então, é uma característica de alguém que verdadeiramente ama a Deus, é obedecer a Deus, né? Obedecer seu Filho Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, tenha isso no teu coração e que a tua fé venha a ser uma fé sadia, né? Ativa no corpo e no reino de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa leitura, meus amados, né? Quero mandar um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham, né? Eu não estou vendo o nome de vocês agora, mas quero mandar um abraço para todos vocês, queridos, tá? Se você puder, deixe o seu nome, dê um amém, um glória a Deus. São Miguel do Oeste, Sapucaia do Sul, Maringá, Bituruna, Campo Mourão, Paranaguá, os nossos irmãos aqui da sede em Paranaguá. Deus abençoe Foz do Iguaçu, queridos, tá? Nos Estados Unidos também, Deus abençoe a Espanha, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe onde você estiver nos acompanhando ali. Será que eu estou esquecendo alguma cidade? Estou pensando aqui. Então, Deus abençoe, tá, queridos? Em nome de Jesus. Pontal do Paraná, Guarulhos. Se eu for lembrando aqui, eu vou comentando, tá bom? Se você puder, comenta ali, queridos, tá? E Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Matinho sempre está conosco também. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados, para a gente adiantar o máximo possível na nossa leitura. É em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, nós estávamos lendo a respeito dos dons espirituais, né?
E ontem o apóstolo Paulo, ele pedindo a nós para que nós não sejamos, né, ignorantes com respeito aos dons, e tem muitas pessoas, vocês viram ali ontem que tem algumas características dos dons que muitas pessoas desconhecem hoje, e por causa disso, mais uma vez, né, se criam divisões na igreja, né? Olha, você não é isso porque é assim que é, né? E não é bem assim, né? Por exemplo, algo que eu comentei ontem, tem uma situação que muitas pessoas, né, elas criam uma divisão dizendo assim: quem não fala em línguas não é batizado no Espírito Santo. Então você vê que o menor de todos os dons é o que é colocado como mais importante, queridos, né? E nós vamos ver que é o menor na leitura, na continuação da leitura. É colocado como mais importante, queridos, e todos têm que ter. E o apóstolo falou: todos são apóstolos, todos têm dom de profetizar? Não. Todos têm dom de falar em línguas? Não. Todos, vocês estão entendendo, queridos? Ou seja, Deus distribui a cada um conforme lhe apraz para um fim proveitoso. Foi isso que foi ministrado ontem, né? Aí o apóstolo, ele terminou, queridos, eu até vou voltar aqui, esse último versículo do capítulo anterior, nós lemos na continuação, ó. Versículo 31, ó. É esse aqui, ó. Então aqui você vê, né, ó, a resposta aqui que eu estava falando. São todos apóstolos? Não. No corpo de Cristo todo mundo é apóstolo? Não. Então são todo mundo profeta? Não. São todos mestres? Não. Todos têm dom de realizar milagres? Também não. Todos têm dons de curar? Não. Todos falam em língua? Não. Todos interpretam? Não. Amém, queridos? Então tá bem claro aqui, não entre mais nessa conversa, nessa questão que as pessoas parecem que elas têm uma religiosidade tão difícil que mesmo elas lendo, elas não conseguem entender. E elas continuam falando, sempre agindo dessa maneira, que eles precisam se libertar disso aí, tá? Essa é a velha criatura, tá, queridos? Versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, ou seja, então você pode buscar, olha que interessante, você tem a condição de buscar, e também existem melhores dons. Uau, então nós vamos entender um pouquinho disso hoje, né? Agora eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então nós vemos os dons, e de fato os dons são sobrenaturais, são excelentes, né, queridos? E o apóstolo está falando, está nos prometendo agora que ele vai mostrar um caminho muito mais excelente, muito maior, muito mais poderoso do que esses dons, queridos. Olha que algo extraordinário, queridos. Se você parar para prestar atenção, né, na leitura, você vai falar: uau, o que será que vem aí, né? 1 Coríntios capítulo 13. Aí ele diz assim, ó, ele vai mostrar esse caminho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Amém, meus amados? Então, ainda que eu fale a língua dos homens, a primeira coisa é falar em línguas, tá? Tanto a língua dos homens, as línguas estrangeiras, como também a língua dos anjos, né? Se eu não tiver o quê? Amor. Aqui está a palavra-chave. Esse é o maior de todos os dons, queridos. Como eu disse esses dias, eu até falei no culto esses dias, né? Todos aqueles dons, profecia, falar em línguas, interpretação, discernimento de situações, espíritos, fé, sabedoria, ciência, todos esses dons são como se fossem os dedos de Deus, pequenos atributos de Deus. Agora, o amor é Deus na sua totalidade, é Deus por completo. O amor, ele salva. Os dons, ele não tem o poder de salvar. Ele ajuda na igreja. Ele tem um propósito específico, que é abençoar a igreja, ajudar a igreja a crescer, a estar na fé, a Deus está ministrando através do fala em língua, através das profecias, através da interpretação das línguas, especialmente, né, para quem fala em língua. Deus está lá edificando, fortalecendo, ministrando, mostrando que Deus está junto através do sobrenatural de Deus. Amém, meus amados? Mas isso é uma ajuda. Agora, o amor é Deus por completo. Então, quem tem esse dom, ele tem a salvação. Por quê? Porque tem Deus na sua totalidade. Olha que lindo isso. Então, nós vamos entender mais isso aqui agora. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. O que significa como sino que ressoa ou prato que retine? Ele não vai fazer aquilo que foi criado para fazer, queridos. Então, se eu não tiver amor, eu sempre uso esse exemplo quando eu ministro isso aqui, é como um violão, porque o violão é o instrumento que eu mais conheço, né? Então, um violão, queridos, né? Um violão, ele é todo trabalhado, queridos, para quê? Para emitir som com qualidade. As cordas, as escalas, né? Matematicamente falando, ele está ali para ressoar os acordes, as notas, né? De maneira perfeita, para que eles emitam um som, né? Compreensível, né? E belo, né?
Então, ou seja, se, por exemplo, o violão ele não dá afinação, existe essa situação, às vezes molha, às vezes ele entorta um pouquinho, aí não dá afinação. Aí para que serve o violão? Se o violão é para emitir som com entendimento, queridos, né? Não é barulho, é som, música, né? Acordes, né? Ou seja, se ele não dá afinação, é como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, se não tem amor, ele foi criado para louvar a Deus, porque a música ela foi criada para louvar a Deus, tá, queridos? Hoje a música serve para muitas coisas, mas originalmente ela foi criada para adorar a Deus no céu, né? Daí foi trazido para cá, só que para adorar Satanás também, né? Mas originalmente ela foi criada para adorar a Deus. Então, se o instrumento violão ele foi criado para adorar a Deus, vamos falar humanamente, para fazer música. Se ele não dá afinação, ele não serve para isso. Para que ele vai servir? Não vamos colocar ele na parede, vamos colocar ele em algum lugar. Tudo bem, mas ele não foi feito para estar de enfeite, ainda que seja um enfeite bonito. Ele foi criado originalmente para o quê? Para emitir som, para fazer música. Então, se ele não dá, ele não faz aquilo que ele foi criado para fazer. É isso que o apóstolo está falando nas nossas vidas, ó. Ainda que nós venhamos falar a língua dos homens e dos anjos, se nós não tivermos o amor, nós seremos como esse violão que não dá afinação. Para que serve? Por uma outra qualquer coisa, ou seja, um trabalho muito pior, porque emitir som, que eles falam, louvar a Deus, é algo muito importante. Não vai ficar de enfeite na parede. Tá bom? Aí ele diz assim, ó, continua. Ainda que eu tenha o dom de profecia. Então aqui é outro dom. Aqui nós falamos falar em línguas, ó, o primeiro, ó, dos homens e dos anjos. Agora, ainda que eu tenha o dom de profecia. Que mais? E eu saiba todos os mistérios. Olha o tamanho, queridos, do conhecimento, ó. E de todo conhecimento. E que mais? E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Aqui vem aquilo que nós estávamos falando ontem, né? Que a irmã Terezinha me lembrou, né? Pastor, fala da fé. Era porque eu não lembrava que estava no outro capítulo, na verdade, eu até achei que poderia ler juntos, né? Mas nós lemos um capítulo ontem e agora nessa parte. Então, ó, tá vendo que esta fé aqui, ó, ainda que eu tenha fé capaz de transportar montanhas, mover montanhas. Você vai olhar essa pessoa, você vai falar assim, uau, a fé desse homem é extraordinária. Ninguém tem fé como esse homem. Tem pessoas que elas têm fé, queridos, ou às vezes nós mesmos, em alguns momentos da nossa vida, movemos uma fé que diz que as pessoas, uau, como que é muita fé. Né? Que fé. Aí o que acontece? Mas se não tiver amor, nada serei. Ou seja, pastor, tudo que a gente precisa não é fé? Mas não é essa fé. Essa fé é dom. A fé que eu preciso ter é a fé, ou seja, a escolha que eu fiz de acreditar em cada palavra que vem da boca de Deus. É semelhante, queridos, né? Por exemplo, o amor. O amor, o verdadeiro amor é esse aqui. Eu tenho um monte de tipo de amor no mundo. É como eu falei para vocês ontem também a respeito do profeta. Aquele que tem dom de profetizar, cadê aqui, ó? Dom de profecia, ele também é chamado de profeta, mas na essência ele não é profeta. Não é errado chamar ele de profeta. Fulano é usado por Deus e Deus usa ele em profecia. Tá, glória a Deus, é um dom de Deus extraordinário. Mas ele é profeta. Tá bom, pode se chamar de profeta? Pode, mas não com esse entendimento, um profeta de Deus. Por quê? Porque esse profeta, ele pode o quê? Ele pode perecer, ó. Mesmo tendo dom de profecia, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, vai ser semelhante lá ao violão que não dá afinação. Ele está falando sobre salvação aqui, queridos. Aquele violão que não dá afinação, ele não vai alcançar a salvação. Esse aqui que tem fé, e esse que profetiza, e esse que tem todo o conhecimento... Outro exemplo que nós temos é o próprio Salomão. Pastor, ele foi para o inferno ou foi para o céu? Eu não posso afirmar isso, queridos, tá? Eu tenho para mim o entendimento, a crença, queridos, que o Salomão foi salvo por causa da palavra de Deus, não por merecimento dele, como eu e vocês não seremos por merecimento. Mas o que a gente vê na vida dele é que mesmo tendo todo o conhecimento, no final da vida dele ele se afastou de Deus. O que adiantou todo o conhecimento que ele tinha? Se ele começou a construir templos, né, de deuses pagãos para suas esposas, suas várias esposas estrangeiras que ele tinha.
que adiantou todo aquele conhecimento que Deus deu a ele se no final da vida dele ele se afastou de Deus a tal ponto, queridos? Tem pessoas que atribuem aí muito do satanismo hoje, né? Alguns livros como a Cabala, outros livros aí sobre magia, queridos, atribuem a autoria a ele, o próprio Salomão. Ou seja, então ele foi usado pelo diabo para manifestar, para mostrar ao mundo, queridos, a magia negra, por exemplo, para ajudar muito ao conhecimento dessa arte negra, dessa arte maligna. Então, como que um homem que foi tremendamente usado por Deus, com o coração totalmente de Deus, de repente se desandou de tal maneira e ele tinha todo o conhecimento. Deus deu uma sabedoria para ele que ninguém mais tinha. O único que tinha mais sabedoria que Salomão, você pode ter certeza que era Jesus. Fora Jesus, ninguém mais tinha mais sabedoria que Salomão. E ele tinha a sabedoria do bem e do mal, porque ele tinha toda a sabedoria. Deus deu todo o conhecimento para ele. Você tá entendendo? Então faz parte também ele viver tudo isso aí. Eu acredito que tudo estava no controle de Deus, queridos, tá? E por que você acha que ele foi salvo, pastor? Isso aqui é minha opinião. Você pode concordar ou discordar, queridos, tá? Porque Deus disse a Davi: olha, teu filho se assentará no trono e a minha misericórdia jamais se apartará dele. Isso antes do Salomão nascer. Amém, queridos? Então isso, simplesmente porque Deus falou, eu acredito que em algum momento, não sei de que maneira, ele chegou ao arrependimento e alcançou esse arrependimento. Porque a salvação não é por obras. Glória a Deus, queridos. Então, vocês entenderam aqui? Ainda que eu tenha dom de profecia, não é ser profeta, né? Mas na tradição fala o profeta. Só que as pessoas, elas se passam, né? Tem pessoas que elas pegam a glória, né, de Deus para elas, né? Elas têm um dom de profecia, elas recebem uma revelação, queridos, e elas começam, tá vendo? Eu sou profeta. Puxa vida, queridos, é complicado isso, né? E saiba todos os mistérios e conhecimento. Ó, e uma fé capaz de mover montanhas. Olha o tamanho dessa fé. Mas não é esse tipo de fé que salva, tá, queridos? Isso aqui a fé é dom, né? Não tiver amor, nada serei. Amém. Vamos continuar. Versículo 3. Entenderam até ali, queridos? Quem tá entendendo, dá um amém, um glória a Deus ali. Se você tiver uma pergunta, queridos, faça a pergunta, queridos, tá? Escreve ali. O chat eu não consigo responder, tá, queridos? Mas se você colocar nos comentários, você pode escolher chat ou comentário ali embaixo. Aí você coloca nos comentários, eu vou ver depois. Se for uma pergunta, eu respondo você ali, tá? Senão eu vou dar só um like ali. Tudo que vocês comentarem ali, eu vou dar um like, tá bom? Vamos lá. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu próprio corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Amém, queridos? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo. Isso aqui é a caridade. Na verdade, não é a caridade somente. É a maior caridade que alguém pode fazer. Aqui, queridos, eu vou dar uma ressalva para me mostrar algo para vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, na Revista e Corrigida. Almeida, Revista e Corrigida. Eles mudaram. Não é amor. Já foi atualizado. Ó. Porque a Revista e Corrigida, ela fala caridade. Ainda que eu distribui toda a minha fortuna aos pobres, entregasse meu próprio corpo para ser queimado, mas não tivesse amor. Porque aqui não tivesse caridade, era o dom da caridade. Eles traduziram como caridade. Deixa eu ver se é verdadeiro. Eu vi uma corrigida antiga aqui, ó. 69. Vamos ver se aqui é caridade. A excelência da caridade, ó. Então eles atualizaram também na corrigida. Que interessante, muito bom isso. Glória a Deus. E por que colocaram? Em vez de amor, o tradutor ele colocou como caridade. Aí que está o problema quando nós tentamos melhorar a palavra de Deus, queridos. Porque a palavra de Deus ela é perfeita. E o que é perfeito não há espaço para melhoras, porque senão não seria perfeito. Então o tradutor ou a junta de tradutores ali, eles entenderam que a caridade ela era mais apalpável. Está entendendo, queridos? Não, a caridade as pessoas vão entender, mas falar amor fica muito abstrato. Amor, amor. Mas Deus colocou amor, queridos, isso porque é amor. Porque o amor é Deus, Deus é amor. Então não é algo simples assim mesmo. A caridade é um pequeno atributo de Deus. Faz parte assim de Deus, mas é um pequeno atributo. Então ele começou a falar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, olha aqui, ó. Seria como o metal que sou e o sino que tine. Ainda que eu tenha dom de profecia, tal, mas se não tivesse caridade, nada seria. Aí aqui entra numa contradição. Ainda que eu distribua toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Essa é a maior caridade que existe. Aí ele diz assim, e se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Vocês entenderam que a própria palavra, a própria Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela expeliu o erro. Ela rejeitou o erro.
Ou seja, virou contradição, pastor, não virou contradição. É a própria Bíblia mostrando que isso aí não encaixa, não é caridade, mas é o amor. Glória a Deus, queridos. Então vamos voltar ali. Só queria para mostrar a vocês. Isso tem em outras partes na Bíblia, tá, queridos? A própria Bíblia, ela espelha o erro. Então, de maneira sobrenatural, a palavra de Deus chegou a nós. Então tá, agora vamos entender agora na versão certa. Ainda que eu dê todos aos pobres tudo que possuo, faço a maior de todas as caridades, ó, e ainda entregue o meu corpo para ser queimado. Mas, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, não é caridade que vai me salvar, queridos. Nem eu entregando a minha vida por outra pessoa, queridos, né? O que importa é o quê? É o amor de Deus. Se eu não tiver o amor de Deus, esse amor que nós estamos falando agora, nada disso me valerá. Glória a Deus, queridos. Preste atenção, nós vamos falar do dom mais excelente de todos. Qual que é o dom? O amor. Qual que é a primeira característica do amor? Paciência. O amor é paciente, queridos. Glória a Deus, queridos. Meus amados, essa ansiedade que as pessoas têm, esse negócio tudo para ontem, de acelerar. Não, eu faço mesmo, porque Deus, a obra de Deus tem pressa, queridos. Se não vem de Deus, se vem dos quinto dos infernos. Me perdoe falar, mas o amor, a característica de alguém que conhece a Deus, que anda no amor de Deus, é paciência. Vocês entenderam, queridos? Entenda isso de uma vez por todas. Não sou eu quem está falando. Tá aqui, ó. A primeira característica do amor é paciência, é ser paciente, queridos. Não, pastor, é que é o seguinte, eu já vi até muitas pessoas, pastor, é o seguinte, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que correr, porque não sei o quê, por quanto tempo, e o que vai acontecer? Não, queridos, o amor não é assim. E esse ministério é o ministério do amor de Deus. Então, se nós não tivermos essa característica, nós estamos andando no caminho errado. Glória a Deus, queridos. Então, não adianta falar, é assim, tanto tempo. Não, quem sabe é Deus, queridos. Às vezes nós nos enganamos, eu falo por mim, né? Olha, eu acredito que na minha vida, por exemplo, eu vou contar um testemunho que, né, que acontece comigo, né? Na minha vida, de 7 em 7 anos, as coisas mudam muito grande no meu ministério, né? Depois que eu conheci Jesus. Então, por causa disso, quando o ministério completou 7 anos, para mim eu tinha quase certo que aconteceria algo sobrenatural naquele tempo. Eu testemunhei isso a vocês. Amém, meus amados. E agora nós estamos do 7º para o 8º ano. Não aconteceu ainda aquilo que eu esperava. Aí quando eu orei isso a Deus ele me lembrou da paciência de Abraão. Abraão esperou 25 anos, queridos, para ele ter aquele filho, da bênção dele. Ou seja, meus amados, né? Nós precisamos, não importa quanto tempo nós damos a Deus para que Ele cumpra as suas promessas. O importante é que Ele é poderoso para fazer acontecer e vai fazer isso no tempo dele. E o que eu devo fazer? Esperar, ser paciente. Esperar. Pastor, mas olha, eu estou ficando velho, o tempo está passando. Lembra do Josué e do Caleb, queridos? Eles também, todo mundo morrendo, perecendo, eles envelhecendo e todo mundo dando volta no deserto, e eles estavam lá com uma promessa que eles entrariam na Terra Prometida, só eles dois, né? Aquela geração toda ia perecer no deserto, ele vendo o povo perecer, mas a idade deles, né, avançando. Mas a Bíblia diz que eles entraram na Terra Prometida com 80 anos de idade e mais vigor de 40, queridos. Deus fez o impossível para eles entrar e desfrutarem. Josué liderou o povo, teve muitos anos. Caleb também foi um dos líderes do povo e também viveu muitos anos, queridos. Teve muitas batalhas e venceu todas elas. Glória a Deus, queridos. Ou seja, para Deus nada é impossível. Não limite a Deus com a tua imaginação, né? Onde a tua imaginação alcança. Olha, não vai dar, não, puxa, aqui agora está diferente. Não, queridos. Quando a bênção chegar, ela vai ser plena, vai ser completa, vai ser Jesus ele fala, né? É como se fosse a mulher que está com dores para dar à luz ao filho, né? Ela tem dores, tem contrações, é horrível aquele momento, queridos. Mas quando ela segura a criança nos braços, ela esquece toda aquela dor. Por quê? Porque a criança é maior do que... Não se compara com toda aquela dor, ela vira nada. Perto do que da bênção que ela tem, que é o filho que ela segura nos braços. A mesma coisa, ou semelhantemente, vai ser a nossa bênção. A minha bênção, a tua bênção, a profecia que Deus tem na minha vida, na sua vida, no nosso ministério. A hora que Deus fizer vai ser algo extraordinário, que nós vamos falar assim, uau, como que Deus é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter amor. E a primeira característica do amor é paciência. Diga glória a Deus, querido, você que entendeu isso aí. O que mais? O amor. Outra característica do amor. Ele é bondoso. Ou seja, o verdadeiro amor, ele só faz o bem, queridos. Não faz o mal, ele não está preocupado
em mostrar, esfregar na cara do outro os erros. Não, ele é bondoso, queridos. Outra característica do amor, ele não inveja. Forte isso, né? Que eles não sentem inveja quando alguém está sendo abençoado, está sendo honrado por Deus. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Quer dizer que o Senhor está no nosso meio, o Senhor está aqui, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, pelo que o Senhor fez na vida do meu irmão, estava passando luta, dificuldade. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa abençoar o outro irmão, o outro irmão e o outro irmão também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se vangloria. Acabei de falar dos profetas, né? Tá vendo? Aqui tem profeta. Ou seja, Deus dá um dom e a pessoa fica pegando a glória para ele. Olha, eu orei por você, você foi curado, irmão, tá? Foi a minha oração que curou. Se não é amor, queridos. Olha, não, porque... Não, queridos. O verdadeiro amor tem uma característica, não se vangloria. O que mais? Não se orgulha, semelhantes, né? Não se orgulha, queridos. O que mais? O verdadeiro amor não maltrata. Presta atenção, queridos. Tudo isso aqui são características do amor de Deus. Nós estamos agora meditando no verdadeiro amor, o amor que salva, tá? Então ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Ele não maltrata e outra coisa poderosíssima. Não procura seus interesses. Ele procura primeiramente os interesses dos outros, queridos. Por quê? Porque quem cuida dos meus interesses é Deus. Quem que me chamou é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Ah, mas não creio nisso. Aí já tem outro problema, daí é a fé, né? Não se ira facilmente. Ah, tô estourando, tem que extravasar, né? Tô com raiva, tem que mostrar para os outros que eu tô irado, que eu tô com raiva, que eu tô certo, né? O verdadeiro amor não se ira facilmente. E também não fica magoado, não guarda rancor, queridos. Perdoa, libera. Não, mas fulano fez... Pastor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 7? Quantas vezes tem que perdoar? Escreve aí, queridos. O que Jesus respondeu? O amor, outra característica, ele não se alegra com a injustiça, queridos. Então o amor, ele não sente alegria com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Glória a Deus, que não importa se você foi beneficiado ou não, queridos. O verdadeiro amor, ele não quer saber, queridos, da parcialidade, né? Não, isso foi uma coisa injusta, não deveria ter acontecido. Uma coisa que hoje em dia, meus amados, né? Isso aqui se perdeu muito, né? Você vê que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, né? E uma das características do amor é não se alegrar com a injustiça. Então hoje, por causa de política, por exemplo, as pessoas elas aplaudem uma injustiça cometida com um opositor político, por exemplo. Elas aplaudem, elas acham normal. O que é isso? Isso é uma característica de que o amor se esfriou, que se é que teve amor um dia, agora ele ou enfraqueceu ou está ficando visível que não tem. Não é verdade, queridos? Mas o verdadeiro amor se alegra com a verdade, queridos. O verdadeiro amor tudo sofre. Como assim tudo sofre? Queridos, está pronto para tudo. Se aconteceu comigo, foi da vontade de Deus. Glória a Deus, vamos vencer isso aqui. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que tá passando uma luta, queridos? Está numa dificuldade? Então, ora a Deus, Senhor, o que eu faço aqui, Senhor? Não deixa eu fazer as coisas de maneira natural, de maneira carnal, mas o que o Senhor faria no meu lugar? Amém, meus amados? O verdadeiro amor está pronto para sofrer. O verdadeiro amor tudo crê, queridos. Ele abraça. Ele, não, tá bom, não. Fulano veio e contou uma história, queridos. Tá bom, não precisa nem contar a história, porque às vezes a gente sabe que é mentira, então é melhor nem contar. O que você precisa? É uma ajuda? Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Tudo espera. O verdadeiro amor tudo espera, queridos, né? Tanto coisas boas, coisas ruins, né? Às vezes vai acontecer aquilo que você imagina, que benção, mas às vezes vai acontecer o contrário daquilo que você pensa. E glória a Deus por isso também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra característica maravilhosa, tudo suporta. Não importa, queridos, quais provações Deus ele permite que você passe. Ele te deu condição para você passar e te fez mais que vencedor. Então, suporte, queridos. Suporte em amor, tá? O que mais? O amor nunca perece, ele não acaba, queridos. Ah, o amor acabou. Acabou minha paciência com você. Nunca foi amor, porque o amor jamais acaba, nunca acaba. Mas as profecias acabam, elas desaparecem. Agora ele vai fazer um paralelo com aqueles dons espirituais, né? O amor jamais acaba, porque Deus é amor. Mas as profecias desaparecerão, tá? E as línguas? Tá falando dom de línguas, tá? Cessarão. E o conhecimento? Também vai passar. Por quê? Porque em parte nós conhecemos, ou seja,
Temporariamente, vamos colocar assim, nós conhecemos. Temporariamente nós profetizamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, por que os dons foram dados para a igreja? Os dons foram dados para a igreja resistir, né, e avançar, queridos, até que o seu Senhor, o cabeça da igreja, venha. Quem que vai vir? Aquele que é perfeito. Está escrito ali, ó. Quando, porém, vier o que é perfeito, está ali grifado. Quando Jesus vir, queridos, então tudo isso vai desaparecer. Não vai ter mais dom de língua, não vai ter mais profecia, porque todo conhecimento, tudo vai nos ser revelado, né? E o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, que no abrir e fechar de olhos, o que é corruptível, imperfeito fica, e o que é corruptível fica, imperfeito, né, corruptível, e o que é incorruptível, ou seja, perfeito, sobe. Aí nós vamos ter capacidade para julgar até mesmo Satanás e os anjos. A autoridade, hoje eu não tenho essa condição, porque na minha mente eu estou militando entre bem e mal, certo e errado, né? A Bíblia fala que o espírito milita contra a carne, né? Então, na nossa mente, nós estamos numa batalha. Então, hoje nós não temos condição de julgar ninguém, queridos, tá? Nós temos para nos ajudar, nos levantar. Jesus falou, não pense que eu vim julgar. Eu não vim julgar vocês, mas a palavra que eu tenho proferido vos julgará no último dia. Então, quando vier o que é perfeito, todo o restante desaparecerá. Isso que é em parte, ó. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Então, o que acontece? Tudo que é em parte é imperfeito, porque é em parte. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte ou imperfeito, desaparecerá. Olha que linda essa passagem, essa parte. Ó. Filhos, o apóstolo Paulo dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Glória a Deus. O que ele está querendo dizer? Parece que ele mudou totalmente de assunto, pastor. Não. Ele está falando, filhos, os dons, eles representam o nosso começo, a nossa caminhada, a nossa juventude, quer dizer, poder, é mostrar, não tem problema, amém? Olha, eu falo em língua, eu profetizo, olha, eu expulso demônio, olha, eu coloco as mãos, fulano é curado, existe isso, mas isso é coisa de, na fé, de meninos. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, era natural falar como menino e também pensar como menino, raciocinar como menino. Mas o amor, queridos, é o amadurecimento da fé. Aí ele diz, por isso que esse dom é excelente, ó, o mais excelente. Quando eu me tornei homem, ou seja, amadurecido, não é mais menino. A diferença, qual que é a diferença do homem para o menino? O homem é experiente, né? O amadurecido. Eu deixei para trás as coisas de menino. Amém, queridos? Quando eu era menino, queridos, coloca isso na sua vida, né? Quando você era bebê, não te era cobrado nada. Colocado uma fralda em você, tua mãe estava lá te dando a mamadeira, te dando o peito, né, o leite, e você só fazia isso. Depois foi começando a cobrar uma cobrança, olha, tira a fralda, faz no piniquinho, não tome só leite, come também uma papinha, depois você vai para o alimento sólido, não é assim, queridos? Depois você vai para o colégio estudar, você vai ter que estudar, vai ter que aprender, depois você vai ter que trabalhar. Ou seja, as cobranças vão vindo. Daí quando você tem a sua casa, você é homem, você casa, ou mulher, né? Você deixa seu pai e sua mãe, se torna um só com seu marido, com a sua esposa. Aí você, o que acontece? Aí você tá no outro lado da história. É você que tem que cuidar, você que está responsável por vidas tanto da sua esposa, né? Ou vice-versa, né? Mas especialmente por autoridade o marido da esposa e os filhos. Amém? As coisas de meninos ficam para trás, a responsabilidade. Quem paga a conta de luz, de água, de internet? É o pai e a mãe. Aí quando você se torna pai, aí a tua responsabilidade é outra, o teu lado da história é outro. O que ele está falando aqui é isso, filhos, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, não tenho mais serventia as coisas de menino. Quando eu conhecia o dom excelente, o amor, esses outros dons, ele ficou para trás. E isso, queridos, é tão maravilhoso que eu conheço isso de verdade. Porque Deus já me usou em profecia, Deus já me usou em palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar de várias maneiras, queridos. Eu já vi coisas extraordinárias de Deus. Falo isso com temor e humildade, queridos. E hoje parece que Deus está trabalhando na minha vida no amor. No início eu não entendi por que será que acontece que as orações não são respondidas todas elas. Por que não acontece como eu quero? Porque o que acontece, meus amados? Agora chegou a parte da maturidade. E o amor, ele é paciente, não busca seus interesses, não tem ciúmes, né? Tudo aquilo que nós vimos ali. Não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal.
Então, ou seja, quando eu me amadureci na fé, eu deixei para trás as coisas de menino. E esses dons espirituais, eles estão relacionados aqui nessa palavra a coisas de menino. Vocês estão entendendo isso, queridos? Eu nunca vi ninguém pregar isso, queridos. Aliás, eu nunca vi ninguém ministrar sobre isso. Eu não sei porque é tão óbvio que está escrito aqui, mas as pessoas não entendem, é como se ficasse oculto isso a eles. A grande parte, até mesmo dos pregadores, eu nunca ouvi ninguém pregar assim. Não sei se tem, pode ser que tenha, mas eu nunca vi, tá? Então, ou seja, né, os dons, ele está falando aqui, ó, essa parte. Quando eu era menino, eu falava como menino. É natural falar como menino, porque eu era menino. Pensar como menino, tá tudo certo. E raciocinar como menino. Tá certo, eu era menino. Eu não vou ter cabeça de adulto sendo menino. Mas quando eu me tornei homem, as coisas de menino ficaram para trás. O que ele está dizendo, pessoal, a igreja de Cristo, vocês vão amadurecendo, vão deixando as coisas para trás de menino, tá? Essa questão de mágoa, de ressentimento, de falta de temor, insubmissão, divisão. Isso aí tudo é o assunto desse livro de 1 Coríntios, queridos, né? Deixe para trás as coisas de menino. Chega de serem meninos na fé. Comecem a assumir as suas responsabilidades em amor. Assuma agora o amor de sofrer, de esperar, de pagar o preço, queridos, não só pela sua vida, mas principalmente pela vida dos outros. Sem esperar nada em troca, que você sabe que Deus vai te recompensar no tempo dele. E a tua coroa que você tem prometida no céu, que você acredita nela, queridos, ela vai valer a pena. Amém, meus amados? Então deixe as coisas de menino e passe a ser homem na fé. Aí ele continua dizendo assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Ou seja, o nosso conhecimento hoje, queridos, ele é ofuscado. Você não sabe como é o mundo espiritual. Você tem ideia, alguns têm um pouco mais de ideia, outros menos. Mas muitas pessoas, né, você vê que as pessoas, às vezes, elas ensinam coisas que elas nem sabem do mundo espiritual, né? Ou seja, por quê? Porque hoje, agora, nós vemos como apenas um reflexo obscurecido, como em espelho. O espelho não é tão limpo naquela época como é hoje, né? Tão translúcido, né? Mas então veremos face a face. Então, quando vier o que é perfeito, mas então veremos face a face. Aí sim, queridos. Agora eu conheço em parte, ou seja, reflexo obscuro, ó. Agora eu conheço em parte. Então, quando vier o que é perfeito, conhecerei plenamente, porque o amor é Deus pleno na sua totalidade. E os dons é Deus em parte, pequenos atributos de Deus. Vocês entenderam agora isso aqui, queridos? Como é maravilhosa essa palavra? Então conhecerei plenamente, conhecerei da mesma forma como sou plenamente conhecido. Você acha que Deus conhece você? Deus, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você tem ideia quantos fios de cabelo você tem na cabeça? E você passa lá a escova, queridos, já fica lá, né, uma meia dúzia ou mais de fio na escova. E Deus, ele tem todos eles contabilizados, queridos. Ou seja, Deus me conhece plenamente, conhece meus pensamentos, as minhas intenções, e mesmo assim ele me amou, ele te amou, queridos. Glória a Deus, né? Que a nossa fé seja agradável a Deus, queridos. Cada dia nós viemos crescer na fé, no amor, né? Principalmente agora, queridos, para você, para alguns de vocês, o amadurecimento na fé, tá bom, queridos? Hoje vocês sabem que o amor é o amadurecimento da fé. Tem pessoas que elas são meninos ainda, queridos, e a gente não vai cobrar que elas pensem como maduros. Deixe elas, tá tudo certo, que os dons são de Deus, são de Deus. É para usar os dons. Se ela quiser achar que ela é melhor, paciência, com o tempo ela vai entender, queridos, né? Deus vai mostrar, a vida vai mostrar, e também faz parte do crescimento, né? Mas quando você se tornou homem, queridos, deixe para trás as coisas de menino, né? Você, meu irmão, minha irmã, hoje maduro na fé, maduro, já viu tanta coisa. Não vamos mais ficar sendo guiados por ventos de doutrina, né? Agora a gente já entende o que importa. A palavra de Deus, o amor de Deus, nós estarmos de acordo com o que Deus está ministrando, é isso que importa. Ah, não, meu fulano revela, fulano, não, muito obrigado. Eu já conheço bem essas coisas, né? E para terminar, queridos, assim permanecem agora esses três. O quê? Fé, agora sim, queridos, não é o dom da fé, é a fé, a verdadeira fé. A esperança, o que que é? Tá ligado à fé, aquilo que você espera, queridos, da segunda profecia de Deus. E o amor, então fé, esperança e o amor. Mas tem o maior deles. Qual que é o maior? O maior deles, porém, é o amor. Glória a Deus, querido. Porque no amor tá a fé, no amor tá a esperança. Mas aqui tá colocado, né, de três maneiras, né? Assim permanecem agora no amadurecimento a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém,
é o amor. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra, meus amados. Que palavra maravilhosa, né? Espero que Deus tenha ministrado no coração de vocês. Eu sempre prego essa palavra e sempre Deus ministra diferente, um pouco diferente, acrescenta um pouco mais, né? E não foi diferente hoje, tá, querido? Deus acrescentou um pouco mais ao meu conhecimento, né? A respeito da maturidade, respondendo aquilo que, talvez questões, né? Que nós temos, perguntas que nós temos, Deus está respondendo a mim e eu espero que esteja também respondendo a cada um de vocês, queridos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Então vamos encerrando o nosso programa de hoje, queridos. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Um pouquinho mais cedo hoje, mas glória a Deus. O importante é que a palavra foi ministrada, né? É isso que realmente importa, né? Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, queridos, sexta-feira, né? Com mais um programa, o último programa da semana, né? Alicerçados no amor de Deus, a partir das 21 horas. Deus nos abençoe, queridos. Até amanhã.